Bom dia! No Jornal Astral de hoje falaremos um pouco sobre um tema muito importante, a nossa atmosfera terrestre. Você já deve ter percebido que nos últimos dias podemos ver uma fina camada de fumaça cobrindo quase toda a região do Brasil. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Por isso, hoje falaremos sobre as camadas da atmosfera e também sobre os fatores do clima e também os elementos climáticos que influenciam ou então fazem com que esses fenômenos naturais aconteçam. Eu sou a Regina e essa será a nossa edição de hoje. As camadas da atmosfera representam as divisões da atmosfera terrestre e elas são divididas por conta das suas características particulares. Essa divisão ocorre por conta das diferenças de temperatura em cada uma das camadas, mas também por causa da composição do ar que a gente tem em cada uma delas. Por isso, as camadas da atmosfera terrestre são divididas em 5: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Para começar, então, vamos falar sobre a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre e é aqui que vemos nosso céu e também onde vivemos. É nessa camada que praticamente todos os fenômenos climáticos acontecem, e é aqui também que temos a formação das nuvens e onde os fatores e os elementos climáticos vão atuar. Conforme a gente avança verticalmente na troposfera, tanto a pressão quanto a temperatura vão começar a cair. Partindo do nível do mar, a troposfera tem cerca de 10 km, mas ela pode variar dependendo da posição geográfica que você tiver. Geralmente, a altitude geográfica é menor na região dos polos e maior nas regiões tropicais. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera, e ela se estende desde o topo da troposfera até cerca de 50 km. É nessa camada também que a gente encontra a famosa camada de ozônio, e também é aqui que a maioria dos aviões comerciais vão circular. Conforme o ganho de altitude da estratosfera, a temperatura tende a aumentar, enquanto a pressão tende a diminuir. Agora, para dar continuidade ao assunto, eu vou chamar a nossa repórter climática, Bianca Bento. A mesosfera é a camada que fica abaixo da termosfera e acima da estratosfera. É nela que encontramos a área mais fria da atmosfera, tendo nela a mesopausa, que fica entre ela e a termosfera. Além disso, ela fica de 80 a 90 km da Terra. A mesosfera é a camada considerada mais fria por ter entre menos 10 graus e menos 100 graus. Nela, acontece a queima de meteoros, que é quando pequenos fragmentos de rochas espaciais entram na mesosfera e formam as estrelas cadentes ao queimar atravessando a mesosfera. Acontece também a formação de nuvens noctilucentes, que são nuvens brilhantes e de aspecto frágil que podem se formar na mesosfera, devido à junção de partículas de gelo e à luz do Sol. Existe também a termosfera. Ela leva esse nome por suas temperaturas elevadas, podendo chegar a mais de 2.000 graus Celsius. A temperatura da termosfera é elevada justamente pelo fato dela absorver os raios-x e ultravioletas provenientes do Sol. Essa importante camada é composta por oxigênio, nitrogênio e hélio, que são extremamente importantes para nós. A termosfera fica de 85 a 90 km da Terra, podendo ter 600 km de altitude. Por fim, é nela que as auroras polares se criam. As auroras polares ou aurora boreal são fenômenos de origem óptica caracterizada pela formação de desenhos luminosos no céu, com cores e formatos diversos, que ocorrem no período noturno. A exosfera corresponde à camada mais externa da Terra, então é muito difícil da gente saber em que ponto a exosfera termina e o espaço sideral começa. É nela que encontramos gases importantes como hélio e hidrogênio. Além disso, algumas das características da exosfera são o fato de terem satélites ativos atualmente orbitando por ela, a baixa densidade e o ar muito rarefeito. Bom, então agora que a gente aprendeu sobre as camadas da atmosfera, a gente tem que entender quais são os elementos do clima que vão atuar dentro dessas camadas. E para isso, eu vou chamar nossas repórteres, Maria Júlia e Laura, para discutir um pouco sobre o assunto. Obrigado, meninas. Bom dia a todos. Hoje eu irei falar sobre os fatores que moldam o tempo ao redor do mundo. Você já se perguntou por que algumas regiões são tão quentes e outras tão frias? Hoje vamos falar sobre os 3 fatores que influenciam diretamente o clima do nosso planeta: a latitude, a altitude e as correntes oceânicas. A latitude é a distância de um lugar em relação ao Equador. Quanto mais perto do Equador, mais intensa é a radiação solar recebida, o que leva às temperaturas.
Por isso, países como o Brasil têm climas mais quentes. Já nas áreas mais distantes, próximas aos polos, a radiação solar é menos intensa, resultando em climas frios. Outro fator importante é a altitude. Quanto mais alto o lugar, mais baixa é a temperatura. Mesmo em regiões tropicais, áreas de grande altitude, como os Andes, podem registrar temperaturas bem mais frias. Além disso, a altitude influencia as chuvas. O ar úmido sobe e condensa, o que resulta em mais precipitações em locais elevados. E por fim, as correntes oceânicas. Elas transportam o calor pelos oceanos, aquecendo e resfriando as áreas costeiras. Correntes quentes, como a corrente do Golfo, podem aumentar a temperatura das regiões por onde passam, enquanto correntes frias, como a corrente de Humboldt, esfriam as áreas próximas. Esses fatores combinados ajudam a explicar as variações climáticas que vemos ao redor do mundo e como o clima afeta o nosso cotidiano. Agora, eu irei passar para minha amiga Laura, que irá falar um pouco sobre os fatores climáticos externos. Bom, agora eu vou continuar falando sobre os fatores climáticos, porém mais especificamente sobre os fatores climáticos que são externos. Esses fatores eles vão vir de influências que são externas a uma região específica e vão poder afetar o clima de uma forma um pouco mais abrangente e global. Para começar, eu vou falar sobre os sistemas de alta e de baixa pressão. O ar desses sistemas ele vai sair das áreas de alta pressão até as áreas de baixa pressão, o que vai gerar ventos e vai poder influenciar no clima. Falando especificamente dos ventos e do sistema de alta pressão, a sua definição principal é que ele vem de áreas com uma maior pressão atmosférica. E as suas características é que o ar ele vai descer, o clima vai permanecer estável, geralmente ensolarado e seco. O sistema de baixa pressão ele é exatamente o oposto, porque ele vai vir de áreas com menor pressão atmosférica e o ar, ao invés de descer, ele vai subir, manter o clima instável, com formação de nuvens e também de precipitação. Um exemplo do que pode ocorrer devido ao sistema de baixa pressão são os ciclones que a gente tanto conhece. Falando então da circulação atmosférica, a circulação atmosférica ela se refere ao movimento que o ar tem ao redor da Terra, na sua atmosfera, o que vai ser impulsionado por algumas diferenças, como temperatura e pressão, que nem a gente viu anteriormente nos sistemas. Esse sistema ele vai incluir ventos predominantes, correntes de ar e também células de circulação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Isso tudo vai ajudar a distribuir o calor e a umidade de uma forma melhor ao redor do nosso planeta, o que vai influenciar em climas tanto regionais e padrões meteorológicos. Falando então sobre a célula de Hadley, que é a célula que eu escolhi para a gente poder ter um pouco mais de noção sobre o que elas são, ela vai ser encontrada no Equador com uma latitude de aproximadamente 30 graus, onde o ar quente dela vai subir até ali mais ou menos a região do Equador. E ao subir, ela vai esfriar e vai descer em áreas de pressão alta, como os desertos tropicais. Bom, para continuar, eu vou falar sobre os ventos e a importância que ele tem no clima. O vento ele vai desempenhar um papel climático crucial, porque assim como a gente viu anteriormente, ele também distribui muito bem o calor e a umidade ao longo da Terra. Eles vão influenciar em alguns fatores, e os fatores que eu vou falar hoje são os principais, que é a temperatura, precipitação e eventos climáticos extremos. Os ventos eles podem ser tanto quentes como frios, o que pode afetar uma região porque vai poder aquecê-la ou resfriá-la. Em si também, o vento ele carrega a umidade, então ele vai poder causar, ele vai carregar e vai acabar causando a chuva quando ele encontra áreas de baixa pressão e também quando ele encontra montanhas. Falando especificamente dos eventos climáticos que são extremos, o vento ele sendo forte, ele pode acabar se intensificando, o que pode aumentar e intensificar também uma tempestade ou um furacão. Agora eu vou falar sobre um ponto muito importante, que é o impacto das florestas, especificamente da floresta amazônica, e linkar isso com os ventos. Porque os ventos que vêm da Amazônia, eles são muito úmidos devido à climática da região mesmo. Então, eles vão transportar muita umidade, o que pode afetar o clima de outras regiões do Brasil, como o centro-oeste e também partes do sudeste. Falando agora da atividade solar, ela pode afetar o clima do planeta Terra em diferentes maneiras. Eu vou falar para vocês as principais que são mais comuns da gente ver, como radiação solar e o efeito que ela tem na atmosfera do nosso planeta. A quantidade de radiação que a gente recebe, ela vai influenciar diretamente na temperatura da Terra e nos padrões climáticos que a gente tem aqui. Porque os períodos de maior atividade solar, eles podem levar a um leve aumento nas temperaturas. Então a gente percebe muito isso na diferença das estações, justamente pelo período de exposição de cada região do planeta. Falando especificamente ali da parte da atmosfera, a atividade solar ela altera a química da nossa atmosfera, o que vai alterar e afetar na formação de nuvens e, consequentemente, também nos padrões de precipitação que a gente tem em todo o torno do planeta. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade humana e todas as consequências que elas podem ter no clima.
A urbanização e a atividade humana, ela tem um impacto muito significativo no nosso planeta, tanto localmente quanto globalmente. Isso porque as atividades humanas, como queima de combustível fóssil, para transporte, para a indústria que a gente vê nessas cidades que são mais urbanizadas, elas vão liberar dióxido de carbono, ou CO2. E também alguns outros tipos de gases que têm um efeito estufa. Esses gases, eles contribuem muito para o aquecimento global, o que vai alterar extremamente o clima do planeta. As mudanças de cobertura de solo e também, claro, da urbanização, que tem então construção de prédio, tudo isso, ele já deixa localmente a cidade mais quente e também altera alguns outros padrões climáticos, como vento e umidade, o que vai impactar muito na precipitação e vai contribuir para alguns eventos climáticos que não são bons para uma localidade, como inundações e também secas. Muito obrigada pela explicação, Laura e Maju. E por fim, a gente tem que falar sobre os fatores do clima, que são basicamente o que influenciam os nossos elementos climáticos. E para isso, vou chamar as nossas duas últimas repórteres da edição, que serão a Lívia e a Júlia, para falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Olá, Criciumenses, aqui é a Júlia, a garota do tempo. E hoje eu vim falar para vocês a temperatura em Criciúma. Hoje a gente terá uma máxima de 25 graus e a mínima de 16, tendo um índice de umidade 90%, um tempo bem úmido, mas ao mesmo tempo fresquinho. Em questão de ventos, a gente vai variar de 5 km no máximo e até 9 km em questão de rajada. Sobre o vento, seria isso. Em questão da visibilidade, a gente está com uma ótima visibilidade no dia de hoje, que seria de 17 km. Em questão de pressão atmosférica, vamos ter ali 1014 milibar. Isso tudo que eu te falei, você sabe o que significa? Não, eu tenho uma amiga que vai te passar todas as informações e vai te responder todos os questionamentos que surgiram. Oi, Ju. Oi, pessoal. Então, hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre cada um dos elementos climáticos que a Júlia citou anteriormente. O primeiro que eu vou falar é a temperatura. A temperatura pode ser dita como o grau de agitação das moléculas, ou também como o grau de aquecimento ou de resfriamento da atmosfera. Essa temperatura pode ser medida em graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Já a pressão atmosférica é a força exercida pelo peso da coluna de ar sobre a superfície terrestre. Ela pode ser medida em milibares ou em hectopascais, e ela influencia diretamente nos ventos e no desenvolvimento de frentes frias ou também de ciclones. O terceiro elemento é um que muitas pessoas às vezes já ouviram falar sobre o nome, mas não sabem o significado, que é a visibilidade. A visibilidade é a distância máxima que pode-se ver um objeto ou uma luz no horizonte, e ela é influenciada diretamente por neblina, chuva, poeira, entre outros fatores. Já os ventos são os movimentos de ar de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. Os ventos podem afetar a sensação térmica e a dispersão de poluentes. Já o último fator é a umidade. A umidade é representada pela quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Ela pode ser dividida em umidade absoluta ou umidade relativa, sendo que a umidade absoluta é a quantidade de vapor em um volume de ar. Já a umidade relativa é medida em porcentagem, e ela significa a quantidade de vapor d'água presente no ar em relação ao máximo que ele pode conter. Bom, e para finalizar o nosso programa de hoje, eu quero agradecer às repórteres que participaram do programa e trouxeram um pouco mais de conhecimento para os nossos telespectadores. Vocês são demais! E por fim, para testar a nossa audiência, a produção do Jornal Nacional decidiu fazer um quiz sobre o que foi apresentado no programa de hoje. Ele será opcional de fazer, mas caso alguém queira testar os seus conhecimentos e ver se realmente aprendeu sobre as nossas camadas e também sobre os elementos e fatores do clima, basta clicar no QR Code que estará aparecendo agora na tela. E é assim que acaba o Jornal Nacional de hoje. Bom dia para vocês. Até a próxima!